Foi. Alô, Bota Belzi, na boa telinha. noite! Salve, salve, boa noite. E aí, como é que o senhor está preparado para essa grande final mais uma vez, mais uma final seguida? Como é que, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao MD3, é um prazer que você tirou um tempinho aí para falar com a gente. Primeiro eu quero saber a parte emocional, como é que tá os ânimos, o coração para mais uma final, cara? Sempre é legal chegar numa final e principalmente, pô, num lugar que vai ser lotado, cheio de gente, é algo bem mais legal, né? Não tem nem comparação em relação a algo pequeno, igual, né? Em relação ao primeiro split e tal, uma coisa com 10 mil pessoas é algo muito mais impactante. Mas acho que bem tranquilo com essa relação de emocional e tal, a gente tá treinando bastante pra conseguir mostrar um jogo legal. Essa possibilidade que o Bruce tava falando aqui, de vocês terem 3 títulos seguidos, o único time na história que poderia ter feito isso, isso pesa pra vocês de alguma maneira? Isso incentiva, isso deixa mais hypado, deixa mais nervoso, ou não importa, é mais uma final como qualquer outra? Mano, pra falar a verdade, tipo assim, é muito legal essa ideia de poder fazer história, sabe? Realmente falar, pô, ninguém nunca fez e tal. Acho que todo mundo quer isso, sabe? Você joga com esse intuito, no final das contas, de fazer história, de poder deixar sua marca de algum jeito. Mas eu acho que não tem um peso a mais nesse sentido pra gente, não. A gente realmente quer e é algo legal, sabe? Poder ficar marcado, mas não é uma coisa tipo, meu Deus do céu, vamos ter 3 títulos seguidos e é por isso que nós estamos fazendo isso. Na verdade, é uma consequência só. Manda a pergunta Por aí, isso, Bruce. cara, eles estão leves, entendeu? Leve Se ganhar, solto. ganhou. Se não ganhar, foda-se. Belzizada, eu acabei de falar, né, que na minha época, que faz anos, milhares de anos atrás, a gente não tinha treino lá quando a gente viajou, né, pra outro estado. Vocês vão quarta-feira, conseguiram montar mix? Como que vocês vão fazer? Ou vocês vão ficar os 3 dias até a final sem treinar? Não, a gente conseguiu treino, tem alguns times que não estão no campeonato mais que ainda estão treinando, então a gente conseguiu treino, hoje mesmo a gente conseguiu treino com um time mesmo, não um mix no caso. Ah, sem ser mix? Legal. Sem ser mix, isso é. Então na verdade a gente não treinou com mix ainda, só pra deixar Da hora. isso aqui. A gente só Caramba, treinou isso é... E porque a gente acaba tendo, acho que bastante contato, vai mandando uma pessoa para outra, que às vezes acaba tentando ajudar, a pessoa quer continuar treinando e a gente conseguiu. Então essa semana a gente também tem treino, teve hoje, tem amanhã. Aí quarta-feira não tem como, porque a gente viaja meio período manhã, madrugada ali, né? É foda. E à tarde ainda tem algumas coisas que a gente tem que fazer em relação Riot, etc. Mas os outros dias a gente tem treino tranquilo. Então, tipo, na verdade, estamos bem tranquilo com essa parte de treino. Beleza, se por algum motivo se o time cancelar o treino, pode chamar a Ilha das Lendas que a gente tem. Pode inventar, papai. Esse aí tá o primeiro nome na lista ali, assim que faltar a gente já... Fechou, encaixa no tamo jogo. junto. Fala, Belz, beleza? Deixa eu te falar, por causa desse histórico de 9-0, você acha que pra esse jogo de domingo, o primeiro jogo tem mais peso do que se fosse uma série sem esse histórico aí? Cara, acho que não, porque eu entendo quando as pessoas falam que o primeiro jogo pesa muito, sabe? Essa relação psicológica, etc. Mas a partir do momento em que a gente considera que, vou colocar 10 jogadores, mas a parte de comissão chegou ali por causa de um motivo de adaptação, etc. E qual o motivo do trabalho fez a gente chegar lá, a gente não pode deixar com que o primeiro jogo seja a definição, sabe, dessa MD5. A gente tem que jogar os 5 jogos se necessário, né? Então, de qualquer maneira, mesmo que o primeiro jogo seja um desastre para qualquer um dos lados, por assim dizer, a gente ainda tem que jogar os outros próximos jogos e eu acredito que ambos os times vão ter que estar preparados para isso. E são 2 times de calibre que chegaram ali, sabe? Indiferente do favoritismo que existe ou qualquer coisa assim, existe um mérito dos 2 times e eu acredito que os 2 vão dar o máximo nisso. Então, obviamente, existe esse fator psicológico, claro, não dá pra falar que é 0, sabe? Mas eu acho que os 2 times vão estar preparados se necessário. Enxergando o jogo de vocês hoje em dia, Belzi, como vocês evoluem, a gente falou que eu acho que um dos grandes aspectos da Loud nesse campeonato, principalmente no playoff, é o jeito que vocês entendem o jogo dentro de uma série melhor de 5 e se adaptam muito bem. Você enxerga a Loud hoje em dia com gap, por exemplo, para os outros times, assim, vocês se consideram realmente o grande time do CBLOL nesse momento? Não é uma questão de salto alto, assim, vocês enxergam que existe uma adaptação tão à altura quanto vocês conseguem colocar dentro das séries? Eu acho que
assim, realmente acho que é esse ponto que você levantou, não é nem salto alto nem nada, mas é legal levantar o quão especial é isso que a gente tem. Eu acho que todos os jogadores, parte de comissão, todo mundo acaba se entendendo nessas situações, e eu acho que isso também vem por causa do dia a dia, dos nossos treinos, etc, e como a gente lida com essa parte de draft, adaptação, o que tá indo de bem ou de mal ali, de acordo com o que a gente considera. Então eu acho que o que a gente tem é alguma coisa muito especial, e dentro do período que eu tenho de carreira, eu não tive isso. Eu acredito que, por mais que às vezes eles tiveram isso, também não tiveram esse nível de, às vezes, proximidade para fazer algo nesse sentido, onde as pessoas acreditam e falam, pô, realmente, acho que é isso, sabe, isso aqui tá faltando no próximo jogo, ou isso aqui não pode ter próximo jogo porque ele tá muito confortável com isso, sabe, esse nível de adaptação e abrir mão se precisar por causa do outro, sabe, realmente, tipo, eu não preciso do Gold, sabe, o Gold pode ser seu, e aí a gente pode fazer isso no draft por causa disso. Eu acho que é uma coisa muito especial que esse time tem. Uma coisa que se fala muito desse sucesso que a Loud vem conseguindo ter nos últimos tempos é a liberdade da Loud. O jeito que vocês abrem mão de coisas que podem estar dando errado e arriscam muito, e o jeito que se fala que a comissão, vocês aceitam essas ideias e trocam com alguns jogadores. Existe realmente essa liberdade? Vocês montam e mudam ouvindo os jogadores, trocam, porque a gente escuta também que muitas equipes acabam trazendo muito a linha rígida de como um técnico enxerga a line e coloca a sua orientação em cima deles. Essa relação da Loud, ela é realmente mais aberta? Não, a gente é bem aberto nessa situação, a gente trabalha com muita possibilidade de draft logo na semana, até de acordo com o mapa que a gente quer jogar, mas até levantando esse ponto que você colocou com essa, às vezes, staff que é um pouco mais rígida, eu acho que um ponto que acho que o mais simples de acabar entendendo é o seguinte, eu tenho excelentes jogadores que são estrelas, sabe, não tem como você falar que não, eu acho que é claro isso, sabe, pô, eu tenho um robô que jogou 700 playoffs, sabe, tem 400 títulos e, pô, o Tinha mesmo, sabe, não tem como falar que não. E eu posso falar de um, mas eu vou ter que acabar falando dos 5 no final das contas. Então, como eu posso deixar eles o mais confortável possível é acabar escutando eles nessas horas e não só colocando a minha ideia, mas sim as ideias deles. E, obviamente, uma hora isso pode virar bagunça, mas no final das contas vai ser o trabalho da staff juntar isso e fazer tudo isso fazer sentido. Então, em alguns momentos pode virar bagunça, e em alguns momentos também pode ser esse ponto positivo que todo mundo acaba vendo. É que, obviamente, a parte da bagunça quem vê só é a gente nos treinos. Mas eu acho que cada vez que passa, a gente tem um leque cada vez maior de coisa para fazer, e isso vem disso, sabe? Da gente conseguir usar as nossas peças a nosso favor. Cada um deles é especial de um jeito, sabe? O robô, todo mundo sabe que sabe, eu tô tentando não falar louco da cabeça, mas ele ele tem os pontos positivos e negativos dele, e isso faz com que, como que eu vou usar o robô para isso, sabe? Inclusive eu vi uma entrevista do Embi falando do Deixar esses tempos, que era sobre o time do Deixar e não tá usando dele da melhor forma. Se você tem o Deixar no seu time, você sabe que ele vai agrar e ele vai puxar 7 caras para além dele e ele vai se matar. É isso que você tem, eu tenho robô. Tem que usar o que tem. Eu tenho que usar o que eu tenho, e eu tenho que usar os pontos positivos dele e defender os pontos negativos dele, do mesmo jeito que os outros 4. Então cada um deles tem esses pontos positivos, e isso que faz ser legal, a gente já ter todas as possibilidades para chegar na hora e no máximo a gente bater, isso é legal, isso não é legal, ele tá mais confortável com isso ou menos com isso, e a gente acabar cruzando tudo isso. E ô Belzi, pra vocês estarem em outro estado, o Croc ou o Root, porque os outros 3 eles já estão acostumados, eles estão um pouco mais ansiosos ou não muda nada? Chegaram a comentar algo disso? Acho que não, porque querendo ou não, o Croc no começo ele morava longe pra caramba também, né? Antes dele disputar a final na época que ele tava na Renzga. Ele morava em Goiânia, se eu não me engano. Goiânia. Nossa, é verdade. Então o Croc já. Então ele já morava muito longe. Cara, eu vou falar a verdade do Root. O Root, ele parece muito Cells, assim, ele é bem neutro, tipo, muito neutro, assim. Ele... Muda nada, né? Ele existe, sabe? É isso. Ele, assim, ele é um fofo, ele é um amor, sabe? Tipo, ele e o Cells, eles são o ponto de equilíbrio do time, eu acho que dá pra colocar assim, acho que todo mundo consegue ver isso. Mas... eu acho que eles são super tranquilos. Eu acho que o Croc, acho que vai, como que eu vou colocar? Talvez ventilar mais na situação de, meu Deus, Recife é muito calor, caramba, sabe? O coreano sofre bastante com isso, né? Mas acho que o Root, ele vai dar no máximo a reclamar diante de lá e falar, pô,
Tá calor, né? Mas acho que só isso, assim, tá ligado? Vels, e pra você, cara, o que é que essa final representa? Porque pode ser seu terceiro título na sequência também. E a gente sabe que aqui no Brasil é muito raro comunidade, até muitos jogadores, darem tanto valor pra coaching staff brasileira. E você faria um feito que nenhum coach fez na história. O que é que essa final representa pra você, pra sua carreira? Cara, eu vou falar a parte mais eu sem ser carreira até, porque pra mim o que importa na verdade não é nem essa situação carreira, não é nem isso que eu não quero levantar como algo negativo, mas é porque pra mim o que importa, eu sempre gostei muito de jogo, sabe? Pra quem me via desde o começo é só isso, eu gosto de ficar vendo jogo, eu gosto de ficar achando doideira. Porra, na época do começo, No na época CNB comigo. na CNB Autofill, o Brucer tava lá. Poxa, caramba, o que a gente se divertia jogando de Podário, Sejuani Bot, o Diro, alguma coisa. E era muito legal, sabe? Essa parte de descobrir, conversar e sei lá, só falar de LoL, sabe? É isso. Eu acho que todo mundo acaba entrando pra trabalhar com isso porque gosta da coisa, sabe? Então, pra mim é algo muito legal ter essa conquista. Eu levanto isso sempre que isso nunca vai ser sobre mim e sim sobre a equipe em si. Então, é diferente de quem vai estar à minha volta, porque essa é a parte importante. Nunca vai ser sobre a minha conquista e sim a conquista do time, sabe? Porque no final das contas eu nunca ia fazer isso sozinha, não existe isso. Então a parte legal é poder dividir isso e ter essa conquista com todo mundo e poder ver o que foi marcado. Então quando eu falo para meio que descartar a parte carreira, é justamente para levantar esse ponto de história, porque é isso que fica. É isso que fica, sabe? A carreira a gente vai ter pontos altos e baixos, indiferente de onde vai. Mas esse ponto da história, esse time especial, potencialmente esse próximo título, é isso que fica. Então, obviamente, eu posso ter um próximo ano excelente ou não, mas o que importa, na verdade, é esse momento da minha carreira. É isso que faz a diferença. Esses 5 jogadores especiais, é esse ambiente que a gente tem super legal, que eu tenho com toda a minha coach staff também. E com todo esse suporte que a Loud acaba dando pra gente também. Então, carreira é legal, mas eu acho que a parte mais legal é aproveitar o momento nesse sentido e ver o quanto especial é isso que a gente pode estar fazendo. Você falou que você trabalha com 5 grandes jogadores, 5 estrelas, isso é inquestionável. Como é para um técnico lidar com 5 estrelas do time, cara? Porque a gente sabe, quanto mais carreira, quanto mais título, quanto mais jogou, o cara vai criando hábito, ele vai criando mania, ele acha que pode saber mais. Como é que é lidar com isso, cara? Cara, é tudo uma questão de... Como que eu vou colocar isso? Mas muitas vezes é sobre você não ter o ego da coisa, sabe? Porque no final das contas a gente só vai resolver as coisas conversando. Às vezes não é nem sobre falar você tá certo ou errado, mas é tentar entender o lado da pessoa, do porquê a pessoa tá certa, ou acha que está certa ou acha que está errada, sabe? Porque às vezes até mesmo entre eles vão falar assim, eu tô certo, não, eu tô certo, sabe? Isso vai bater, mas como que a gente vai encaixar isso? E como que a minha opinião vai encaixar nisso? Então, realmente é sobre muita conversa e a grande realidade que eu tento ter em relação a eles é ter com que exista essa cobrança, não sei nem se é cobrança a palavra, mas essa parte de colocar em mim esse peso. Então, essa relação deles acabarem se achando, vir mais para mim nesse sentido e eu tentar fazer isso se encaixar, às vezes individualmente com jogadores. Eu sempre gostei dessa parte de ter esse vínculo mais individual com cada um, tentar encaixar o que cada matchup faz sentido. Então, eu acho que é muito mais sobre escutar do que qualquer coisa, mas se a gente parar para pensar nesse sentido, é um pouco disso para tudo na vida também, sabe? A gente está trabalhando com uma equipe, a gente vai ter que gerenciar essas pessoas e o jeito da gente gerenciar elas da melhor maneira e com que elas tenham alto rendimento é elas se expressarem da melhor maneira e se elas não conseguirem, eu conseguir ter essa leitura em relação aos outros, sabe? Não só eu, mas quanto as outras pessoas da staff, claro. Mas eu acho que é muito mais sobre isso, sabe? Eles não terem esse peso entre eles e esse peso dessa leitura acabar vindo para staff, se isso faz sentido na hora que eu coloquei. Cara, assim, uma pergunta que eu não sei se você pode falar sobre, mas assim, esse ano agora, eu quero saber se aí pra essa final vocês estão indo com algum sentimento de Last Dance. Por quê?
os 5 contratos dos jogadores expiram em novembro, né? Então, a gente sabe que pode chover proposta, são grandes jogadores, eles podem ser tricampeões seguidos. Tem a questão do ano que vem ser o último ano do Croc, poder jogar ainda como profissional antes de ir pro Exército. Existe um sentimento de pode ser a nossa última jornada juntos, vamos ganhar, ou isso nem passa pela cabeça de vocês? Cara, pra falar a verdade, acho que não passou assim, tipo, meu Deus do céu, esse é o último momento que a gente tem junto, vamos curtir ao máximo, sabe? Esse tipo de coisa não passou na nossa cabeça. Claro que todo mundo sabe disso, sabe? Os contratos estão acabando, a gente sabe disso, mas não é algo que a gente colocou importância nisso, sabe? A gente sabe que, por mais que, de novo, é algo especial esse time, o mercado é assim. Então, se acontecer alguma coisa pro próximo ano e as pessoas acabarem não estando juntos, todo mundo vai valorizar esse tempo e para a próxima, sabe? É assim que funciona, essa é a parte do mercado, não tem muito o que fazer. Então a gente tá tranquilo em relação a isso, ninguém tá pensando nisso, mas eu sei que o pau tá atorando em outros lugares. Ô, Belzi, você ainda continua jogando solo queue trollando de Laoi? Cara, eu gosto bastante, não vou mentir não, eu gosto de dar uma apreciada, uma solo kill de Laoi bacana. Eu não tô mais tão Raela assim. Ele era Raela, você sabiam disso? mesmo? Na época da CNB, Diamante 1, quase mestre. Louco. Mas eu não fico mais, tipo, tanto tempo assim, eu fico tipo D2zinho ali, de boinha, eu não fico tentando pegar Master, porque senão eu sei que eu vou acabar dedicando um tempo muito bizarro da minha vida nisso. E às vezes a gente tem outras coisas pra ver, outros VODs Muito VOD pra assistir, né? Às vezes a gente tem alguma coisa ou outra que quer tentar colocar de proposta e a gente acaba deixando passar, mas eu sei que o boneco é horroroso. Menos um troll na solo kill. Claro. Assim, eu quero deixar isso claro, mas se tem uma coisa que eu me divirto é jogando solo kill de Laoi e às vezes as pessoas me adorando. Canalha! Assim, por que você joga com isso? Sabe, por que você me deu hit kill e eu não fiz nada? Aí eu falo, pô, mas não entra no meu boneco então, tá ligado? Você entrar, Não entra, me deixa na side quebrando tudo, né? É assim que funciona, mas eu me divirto. Mas obviamente eu tenho um pouco menos de tempo agora, porque querendo ou não, toda a parte de às vezes gerenciar, né, toda a staff que eu tenho, às vezes ficar prestando atenção em alguma coisa dos jogadores acaba consumindo tempo e eu acabo jogando bem menos nesse sentido, mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer é jogar solo kill. Eu gosto muito de jogar LoL e ficar brincando com item, essas coisas eu gosto pra caramba. Bravo. Belzi, eu vou ter que liberar você, porque eu prometi pra Laude que não ia te segurar mais do que 10, já passou uns 15. É 15? Tá? Tá uns... Brigadão aí pela sua participação, todo sucesso do mundo na final. E fica agora o espaço pra você mandar a mensagem que você quiser. Obrigado pelo seu tempo e agora o tempo é seu, vai lá. Bom, primeiramente agradecer toda a torcida. Eu sou provavelmente uma das pessoas mais low profile que existe no cenário. Eu não gosto de comentar em nada, eu não gosto de farmar like, eu não gosto de nada disso, porque eu vim do jogo e é isso que eu gosto. Eu não, por mais que eu tenho cara de maluco, eu não gosto de mídia, tá ligado? Normalmente é o contrário. Você é maluco. Não, isso eu sou, eu não tô nem tentando tirar isso. Mas eu queria agradecer a torcida por estar próximo o tempo inteiro, sabe? Por estar lá todos os finais de semana gritando. Isso é uma coisa incrível, sabe? Ter realmente uma torcida lá e ver o quanto isso cresce a cada split que passa. Isso é uma sensação muito, muito legal de ter. E, de novo, mais uma vez agradecer a todos os jogadores, minha staff, minha organização, porque isso que a gente pode estar escrevendo esse final de semana é algo único e, de novo, sem minha torcida e sem todas essas peças, nada disso seria possível. Porque, de novo, eu já falei isso várias vezes, isso é um entretenimento. A gente existe por causa do entretenimento, a gente existe porque a gente tá dando um bom jogo, porque a Ilha das Lendas tá fazendo piada, porque depois aqui, né, no podcast vocês estão analisando e conversando sobre. Bravo. É isso que faz o ciclo rodar. Então, tipo, sem essas peças todas, a gente precisa de todas elas, não tem o que fazer. Esse é o True Gold. Então, Esse é. A gente precisa disso. Então, é entender como cada peça funciona, entender e aceitar, entender que a gente vive de entretenimento e agradecer a todos por comprarem ele, porque é por isso que a gente tá aqui. Bravo, bravo. Obrigadão, Belzi, mais uma vez aí por tirar um tempinho pra falar com a gente. A gente se vê lá em Recife, então. Tamo junto, valeu! Muito obrigado, viu? Valeu pra vocês, boa noite. Valeu, boa noite. É isso, galera. Daqui a pouquinho o John Ray vai colar com a gente também, tá? Tô só esperando eles avisarem aqui na PEN que ele tá disponível e a gente vai falar com o John também, além disso,
Tem uma bomba Cara, no final do episódio, tá? falando um pouco de Belzy, velho. Quando eu Verdade, trabalhei. você trabalhou eu com ele, trabalhei cara. com ele, cara, ele é muito engraçado, velho. Tipo, o Belzy, na verdade, era Beelzebub, né? Sim. O nick dele. O Belzy foi o PBO que apelidou ele. Cala a boca que você é o demônio, sai daqui. Era muito engraçado. E ele, inclusive, naquela CNB Alto Fio, a gente tinha de comissão técnica ele, o Jimmy, que era do NA, e o Lorevis, né? São... O Lore hoje tá na tribo. Tá na tribo. Mas ele, assim, Turtle ajudou bastante ele, porque a gente tinha 3 jungle naquela época, né? E aí acabou que era Yamp, Turtle e o Ryoga. Então ele aprendeu bastante com o Turtle e ele era um cara que ajudava bastante na lane phase. Principalmente, a gente era um time completamente louco. Então ele também era um louco que dava ideia louca, então ele era um cara bem da hora, mano. Fico feliz que ele tá com resultados positivos aí na carreira. Pois é, cara. O cara pode fazer história também, né? Tipo, porra... E eu acho que é muito importante quando eu perguntei aquilo do que significava pra ele, porque... Treinador aqui no Brasil não tem tanto hype, né? Principalmente se ele for brasileiro. Quando o cara é gringo, aí... É tipo o Joko. Eu não sabia essa informação que o Joko tem 8 vice na carreira, Ele tá tem ligado? muito... são 8? Eu sei que é vice... Ele tem mais que o Takas. Eu sei que o Takeshi tem 6, né, no caso. Então, assim, pô... Se o cara ele é o líder dos vices, por que isso não tá sendo comentado? Por que eu tô zoando o Takeshi todo dia? Não tô zoando o Joko? Exatamente. Tá Aí, ó, por que a gente fala do Ezinha? Que o Ezinha é o rei do vice? É o Joko, pô. Então, se realmente coach é uma... A gente fala que é uma lane, né? Assim, que não tem muita visualização, Sim. mas merece. Ó, enquanto o John não chega, tem superchat pra caralho, Vai falando, tá? vai mandando. Só falar para uma não. parada de mérito do Diga. Belzy, que é isso. Ele conquistou uma line que foi o que você tava falando pra ele. Que são estrelas. Sim, é uma sim. galera totalmente consagrada que tinha tudo pra, tipo, Não ouvi ele. não ouvir ou demandar, eu queria que tivesse aqui o Stardust, Sim, sei lá, um sim, cara sim. desse que já passou por T1 e tal. Mas não, os caras realmente... ele ganhou o respeito dos caras no trabalho, não foi no status da carteirada. Sim, É, uma obrigação, trabalho, né? O trabalho que ele faz é um trabalho, assim, bem bom, porque... Tudo bem que o coach, assim, ele passa horas assistindo o VOD, mas você dá ouvidos a jogador, isso é muito valioso, e ele faz isso muito bem. Sim. E por ele também, né, estar jogando solo kill e no alto nível, isso ajuda bastante. Ele já jogou, hoje em dia ele falou que parou, mas só de ele estar no alto nível, tinha coisas que ele dava um toque pro Hobbs, pro PBO, pra gente, que, ó, isso aqui vocês estão fazendo errado. Aí a gente ia discutir, pô, ele também joga no alto nível, querendo ou não, numa solo kill, então ele tinha uma base, um fundamento do que ele tava falando, entendeu?